領域展開無料空所 Já faz tempo que a gente não fala de Sonobisquedol aqui nesse canal, então, bem, bora dar uma resumidinha aqui? Basicamente teve um bando de arco pra encher linguiça. No final das contas até acrescentou pra alguns personagens, mas ficou mais enrolando pra Marin e pro Gojo. Ironicamente isso começou logo após o lançamento do anime. Também teve um grande evento de cosplay, um evento tão foda que conseguiu separar a Marin e o Gojo. Parabéns aos envolvidos. Isso que o Gojo começou a ficar com ciúmes da Marin e da notoriedade que ela tava ganhando, e a Marin começou a pensar que o Gojo simplesmente tava começando a desistir dela, que ela tava ocupando o tempo dele e que tava começando a ser um estorvo. E aí a gente tem direito a vários capítulos de drama e provavelmente vontade de enfiar a cabeça na parede. Resumi bastante. Inclusive o último cosplay é se pá um dos mais lindos do mangá inteirinho. Sério, não tô nem exagerando. Talvez o mais bonito. A autora merece os parabéns, isso aqui tá absoluto cinema. Parece que tá um personagem de Berserk. Masterpiece. Agora que dei uma pequena acelerada em um resumo, a gente pode falar sobre Sonobisquedol. E obviamente vocês querem saber, olhou a declaração, né? Fala aí, cara, você tá atrasado. Eu vou, toda hora eu tô atrasado pra alguma coisa. Eu sou o cara que chega por último nas festinhas, impressionante. Mas eu tenho que falar de Sonobisquedol e eu achei interessante esses últimos capítulos, com umas ressalvas, mas eu vou deixar bem claro. Até porque eu gosto muito do mangá, mas eu já falei muitas vezes aqui no canal, eu não vou ficar passando pano só porque eu gosto do mangá no início. Mas sendo bem sincero, esses arcos em si que eu falei que são pra encher linguiça não são tão ruins assim. E tem um personagem ou outro sendo desenvolvido no processo. O problema é que isso acaba não acrescentando direito ao mangá. O problema é que esses arcos eram ridiculamente longos, as pausas também eram ridiculamente longas, e depois o mangá virou mensal. O ritmo tava muito lento. Talvez se eu ler de uma só vez no volume, esses arcos não pareçam chatos. Mas como eu acompanhei isso mensalmente, foi um pouquinho chato. Eu até tava acreditando que viria uma declaração logo, só que por causa do ritmo desse arco, ele acabava não engrenando direito. Ou até eu já falei aqui no canal, por exemplo, de Boku no Kokoro, demora 100 capítulos pra ter aquele avanço. Sim, eu vou te dar um spoiler, demora 100 capítulos pra acontecer o que você tá pensando que acontece lá. Mas eu acho que esse tempo de 100 capítulos é bem preenchido entre os personagens principais e os secundários pra isso acontecer. E Sonobisquedol eu sinto que depois do arco do Rei-sama, esse ritmo diminui. E como eu falei anteriormente no meu recap, eu não duvido que seja por causa do sucesso do anime. Os caras estavam enrolando que tem que ter mais temporada. Sonobisquedol foi grande, gente. Ele bateu de frente com Kimetsu e Shingeki no Kyojin em audiência na mesma temporada. Caralho! Não é toda vez que a gente tem um Hong Kong batendo de frente com um shounens grande. Então, sendo bem sincero, eu acredito nessa possibilidade. Eu vi gente comentando sobre isso, que talvez seja o editor insistindo pra obra ficar maior, sendo que a autora não tinha tanto assim pra conversar. Ou pode ser a autora perdendo a mão. Autores perdem a mão também. Tem essas possibilidades. Mas eu pelo menos achei o resultado que veio de tudo isso ainda bem satisfatório. Mesmo eu achando que muitas vezes o ritmo desses arcos não engrenaram bem, a ideia não é de todo ruim. O Gojo ficar com ciúme, se sentir infantil por estar, com ciúme da Marin, é uma coisa normal, mas que é uma coisa, de certa forma, meio egoísta do ponto de vista dele e faz sentido. Do mesmo jeito que com a cara de cu do Gojo em vários momentos meio depressivão, a Marin achava que ela tava sendo chata, sendo meio intrusiva e até mesmo estorvo. Também faz sentido com a personagem ela pensar que tá causando um problema. O X da situação foi mais como foi feito do que o que aconteceu em si. Não foi o drama, foi mais do que aconteceu dentro desse espaço do drama. Isso me irrita! Mas devo admitir, depois de um certo acontecimento, as coisas começam a mudar. O momento é com a reintrodução, no caso, da personagem Non-chan. E se caso você não lembra quem é ela é a amiga de infância que traumatizou o Gojo quando era criança. E aqui a gente tem um backstory muito maior do que aconteceu, não só do ponto de vista dela, mas até sobre o Gojo. Porque o Gojo não gosta de falar muito sobre os acontecimentos daquela época. A gente sabe que rolou, só que ele nunca entra a fundo. Este arco entra um pouco mais a fundo nesses quesitos, o que é legal, e acaba desenvolvendo melhor o personagem. E aí você entende ainda mais porque ele é daquele jeito que ele tá no início da série. Eu acho até legal, porque geralmente fazem um protagonista ele ser meio que o tímido, quietinho, pra ter contraste com a garota popular. Isso rola em uma porrada de Hong Kong, mas geralmente é só isso. Ou é um motivo mais ok, tipo, pra pessoa poder se identificar. O Gojo não necessariamente é o personagem mais identificável do mundo. Ele tem uma situação bem mais original comparado a outros personagens e o desenvolvimento dele é muito bom. Eu até falei, tirando esses últimos arcos enrolados, o Gojo é o melhor personagem da obra. Você vê a evolução dele acontecendo e até que chega um momento que ele acaba se perdendo um pouco, o que é interessante.
Depois desse encontro com a Non-chan, fica um climão de merda entre ele e a Marin. E não porque ela tá com ciúmes ou com qualquer outra coisa do tipo, é mais por causa daquela situação dela achar que tá sendo um problema na vida dele. E lembra daquele cara com quem eles sempre vão comprar tecidos e outras coisas pra cosplay? Ele acaba dando umas dicas pro Gojo quando ele vai comprar na loja dele. Falando que no passado ele queria ser um estilista, daqueles bem profissionais, só que ele nunca conseguiu se abrir pro pai dele, com a profissão que ele queria seguir, e isso atrasou ele por muito tempo. Ele só começou a entrar de novo nesse ramo, bem mais velho e por apoio da esposa dele. E ele acaba dando a dica pro Gojo que se ele tá achando que ele pode ser um problema pra Marin, ou se ele tá escondendo algo dela, ele deveria ser honesto. Até o velho já entendeu o que tá acontecendo. Então acho que todo mundo já entendeu, né? Até porque é melhor você desabafar logo de uma vez do que ficar se arrependendo. E é uma coisa que a Marin também tinha falado pra ele lá no primeiro capítulo, que é melhor você não guardar uma coisa pra você mesmo e ser honesto do que ficar fingindo ser uma coisa que você não é. Ele acaba pensando bem nisso e decide que ele vai dar um jeito nessa situação. Outra coisa que acaba acontecendo é que no meio do caminho ele acaba encontrando a Non-chan de novo. A Non-chan só aparece de forma meio desconfortável e triste em todas essas situações do mangá, porque ela olha pro Gojo e bate aquele arrependimento, e a gente vê as coisas pelo ponto de vista dela. E olha, sendo bem sincero, vamos lembrar, ela é uma criança na época, faz bastante sentido. E eu admito que tem coisa que eu fico me remoendo até hoje e eu tinha uns 7 anos de idade. Naquela época, mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eles eram bem mais jovens, eles eram amigos de infância. Eles saíam pra assistir na casa um do outro, brincavam juntos, eles eram realmente melhores amigos. Principalmente quando ele ia na casa dos primos dele, já que ela morava do lado deles. Só que aí acabou acontecendo infortúnio da vida do Gojo, como vocês sabem. Os pais dele acabaram morrendo, e isso mexeu com o psicológico dele muito cedo. Como afetou ele em várias outras questões, como por exemplo, ele não queria mais interagir direito com as pessoas. E tinha noite que ele até chorava, com saudade dos pais. A própria Non-chan foi lá ajudar. Ela lia histórias com ele, fazia companhia, enquanto ele tentava superar esse momento de luto. O que é bem bonitinho na real. Só que um dia ela acaba recebendo uma notícia através da tia do Gojo e também da sua mãe, que ele vai se mudar e vai começar a morar com o avô, que ele tinha amado as bonecas que o avô dele produzia. E que ele finalmente tinha sorrido em muito tempo. Como a gente sabe, foi o momento que ele ganhou interesse em artesanato e ele começou a trabalhar com isso. E a Non-chan ficou meio brava, ela se sentiu meio que dispensada naquele momento. Ela não odiava realmente o Gojo e nem odiava as bonecas. Ela só ficou brava porque no momento que ela chamou ele pra brincar, ou até mesmo pra assistir TV, ele preferia ficar um pouquinho mais de tempo vendo e aprendendo com o avô dele sobre as bonecas. Lembrando, foi uma válvula de escape que o garoto achou no luto depois dos pais dele terem morrido. E a coisa que ela fez, sua melhor amiga de infância, foi simplesmente xingar ele, falando que aquilo ali não era coisa de homem, que ele era nojento. Imagina você tá passando por uma depressão lascada e alguém te falar isso quando você achou um hobby legal pra você finalmente esquecer a merda da depressão. Fudeu. Não é uma situação das mais fáceis. Lembrando que isso acarretou no Gojo essa questão de desconfiança dele mostrar os gostos dele pra outras pessoas, por isso que ele ficou tão isolado. E até faz sentido, se tratando da idade dele e o que ela acabou fazendo, foi bem idiota da parte dela. Mas vamos lembrar, ela é uma criança, tanto que nessa parte no mangá eu achei bem legal que ela tá se sentindo mega culpada em todo momento e ela pede desculpa. Eles nunca mais se falaram depois disso e até não se viram mais porque eles não moravam mais perto um do outro, mas ela foi lá e pediu desculpa, que ela se arrependia de verdade por tudo que ela fez com ele, que hoje em dia ela sabe o peso daquelas palavras e o quanto aquilo deve ter afetado ele. O Gojo até que perdoa ela bem rápido e ele fala que não carrega nenhum rancor dela. Não só deu mais forças pra ele, de uma pessoa indo lá e confessando algo que tava entalado na garganta há muito tempo, como também foi bom pra ele ver que ela tinha se arrependido. Ele fala que não é mais daquele jeito, e realmente ele não é mais daquele jeito que tava no início do mangá, mas que ele fica feliz de qualquer jeito pelas desculpas dela. Na real, esse momento é muito bom, é um dos melhores momentos do mangá inteirinho. É verdade. Até porque esperamos 100 capítulos pra essa mina voltar, né? E eu achei legal que ela não voltou como uma vilãzinha, um personagem mega caricato, ela só voltou como uma pessoa meio arrependida de tudo que ela fez. E aí finalmente o Gojo vai conversar com a Marin seriamente, só que ela acaba respondendo que ela não quer fazer mais cosplays com ele. E isso porque ela pensava que ela tava atrapalhando ele de realizar o sonho dele e tava enchendo o saco. Ele até tenta retrucar ela, falando que simplesmente não é assim, que se tivesse ocupando muito tempo e sendo algo pesado pra ele, ele diria. Ele falou isso desde o primeiro capítulo, ele fala isso desde o segundo, terceiro capítulo mais ou menos, só que ela não vai muito com a cara dele, ela realmente não acredita. Se é realmente verdade isso, então porque toda hora que ela tá fazendo um cosplay agora, ele olha feio pra ela,
ele simplesmente sente tudo isso como se fosse algum tipo de desprezo ou tédio. Porque aquela vibe que eles tinham de brincadeira, de amizade bonitinha que tinha no início, meio que já se foi há muito tempo. E só sobrou um clima horrível. Então o que tá rolando? E o Gojo acaba pensando em tudo que ele já tinha feito nos últimos capítulos. Não é pra você guardar esse tipo de coisa pra você. É melhor você ser honesto consigo mesmo, independente se vai dar certo ou não. E ele realmente é honesto com ela. Ele fala de forma meio triste até que ele ama a Marin, que ele gosta pra caramba dela e que sempre vai gostar dela provavelmente. Que é uma pessoa muito importante pra vida dele. E independente dela gostar dele ou não, ele tem que ser sincero com os sentimentos dele e... Eita! Ok, a Marin do nada decidiu imitar o Zeroge que ela joga. Ela pula em cima dele e começa a falar que ama ele. Mas tipo, muito. Eu acho muito engraçado essa parte. De verdade, eu acho essa parte da declaração muito boa. Eu vi gente que não gostou porque tava com um clima bem triste na declaração, em vez de ser só uma declaração fofa por extenso. Mas eu achei isso aqui muito mais genial, sendo bem sincero. Tava com um baita clima sério, aí do nada ela pula e o clima do mangá muda completamente. E dá pra ver a cara do Gojo da surpresa dele. Porque eu não vou repetir tudo que ela falou, mas ela literalmente vai mandando que ela ama ele, ela gosta dele há muito tempo, não esperava que ele gostava dela, porque ela tava começando a se achar irritante, e que ela amava ele esse tempo todo. Só que o cara fica em choque, que ela pulou em cima dele e já meteu um beijão. Inclusive, tira essa mão boba daí, Gojo. Daqui a pouco a Marin vai acabar conhecendo o imensurável. E até o Gojo não se acostuma muito com a Marin tá grudada nele, porque no capítulo seguinte ela tá muito grudada nele. O status de relacionamento deles mudou, tipo, em 1 minuto pra caramba. Até fala, não, a gente sempre foi grudado assim. Não, a gente não era tão grudado assim até 2 minutos atrás, não. Ele acaba sendo mais honesto com ela e até fala que, bem, ele tava com ciúmes. O que, sendo bem sincero, é até bem normal e ela mesmo não se importa muito. Mas a Marin até acaba respondendo que ela não quer toda aquela atenção, ela não quer toda aquela fama, não. Ela sabe que tem capacidade pra aquilo, mas ela não acha que ela vai ter uma vida muito feliz sendo a pessoa mais famosa do mundo. E que ela prefere as coisas do jeito que estão, com as pessoas em volta dela e uma vida mais simples. Pelo menos pra ela isso é muito mais divertido. Os dois acabam se declarando pro outro e até começam a conversar finalmente sobre o cosplay da Haniel, porque até agora nenhum dos dois tinham se elogiado ainda pelo que ambos fizeram. E novamente a Marin se mostra sendo a pessoa mais carente do mundo, tipo, caraca, eu entendo agora a cara do Gojo, tipo, não dá pra negar. Mudou muito rápido a relação dos dois, tanto que, como eu falei, vai de um tom bem triste para o tom mais cômico do mundo. Ele também acaba elogiando, falando que ela é linda com ou sem cosplay, e ela faz meio que ele dizer o que ela tava querendo escutar desde o início do capítulo, que ela é muito bonita. E eu acho essa sequência muito bonitinha, porque mostra a reação dos dois. Essa é basicamente a declaração de Sono Bisquedol, que, como eu falei, teve altos e baixos, e altos de novo. Depois do arco do Rei Saman, esse mangá literalmente virou uma montanha russa, e não no bom sentido. Mas pelo menos eu achei essa sequência de capítulos, mais ou menos do 103 pra cima, muito boa. É uma sequência de capítulos genuinamente foda, e até mais intimista que os outros capítulos, e eu gosto particularmente disso. Achei a declaração muito bonita, me surpreendeu como ela foi feita. Lembro que na semana que saiu, todo mundo ficou surpreso, porque pelo clima que tava, não ia rolar a declaração. Mas rolou e depois o clima mudou completamente, de uma forma muito da hora. Eu vou deixar os devidos agradecimentos aos membros do canal, que eles mantêm isso daqui de pé. Se você puder, se torne membro do canal, que você vai ganhar uns benefícios, vai ajudar muito o canal. E comentem o que vocês acharam da declaração de Sono Bisquedol. Eu achei bem legal, mesmo que com os altos e baixos, como falei anteriormente, mas eu achei bem da hora. Agora a gente precisa de mais um capítulo no motel por outras razões. Facts. A Marin tem que conhecer logo a expansão de domínio do Gojo. Esse aqui é a encarnação do mais honrado entre todos. Os 6 olhos têm que ser ativados.